Queridos, hoje nós vamos meditar num texto bastante conhecido, ou pelo menos o final dele é muito conhecido mesmo. Vocês vão saber recitá-lo de decor, do coração, que é João capítulo 10, do primeiro verso até o verso 11. João capítulo 10, João 10, 1. Quando Jesus diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, os ovelhos ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Vamos ler todos juntos, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou numa tradução do Almeida, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Na semana passada a gente disse que os primeiros dias de um ano são sempre dias muito promissores para a gente estabelecer novas metas e novos alvos. Então é uma boa prática no início do ano a gente visualizar onde a gente quer chegar naquele ano. No entanto, para a gente visualizar onde a gente quer chegar no nosso objetivo, na nossa meta, e isso acontece na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso casamento, em qualquer lugar, nós precisamos saber aonde estamos. Se você não sabe aonde está, você não consegue traçar um caminho para um destino desejado. Se você vai fazer uma viagem, você tem que saber de onde você vai sair, de qual aeroporto você vai sair. Então nós falamos na semana passada sobre a necessidade de ter coragem para avaliar. A gente tem que entrar nesse ano com coragem para avaliar o nosso relacionamento com Deus, como está indo, avaliar nossos relacionamentos familiares, avaliar nosso casamento, avaliar a nossa caminhada com os nossos filhos, avaliar a nossa vida de relacionamento com a comunidade de Jesus, avaliar a nossa luta contra o pecado que tenazmente nos assedia, como diz a palavra de Deus, avaliar a nossa caminhada com Deus. No entanto, quando a gente vai avaliar tudo isso, a gente precisa de um ponto de referência. Toda vez que a gente vai avaliar alguma coisa, a gente precisa de alguma coisa que nos dê esse ponto por meio do qual avaliar. Uma régua que não tem o zero não serve para nada, a gente precisa de um ponto de partida para fazer uma avaliação. Então, ao longo das 3 próximas semanas, nós vamos conversar um pouco sobre o que é essa vida plena que Jesus promete para nós. Ela é o nosso ponto de referência. Essa vida plena, vida vívida, poderosa, ela é o molde, ela é o ponto zero por meio do qual nós devemos avaliar a nossa vida. E qual onde está essa referência? Essa referência de vida plena aparece num dos discursos mais importantes de Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João, nós temos um evangelho diferente dos 3 primeiros evangelhos. Os primeiros 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm mais ou menos a mesma tradição, as mesmas fontes. Se você ler Marcos, Mateus e Lucas, muitos textos que estão em um evangelho estão em outro evangelho. Eles provavelmente saíram da lavra de diferentes autores entre os anos aí 50 a 70 depois de Cristo. Mas o Evangelho de João é um evangelho que foi escrito pela última testemunha ocular do ministério de Jesus. Nós sabemos disso por diversos detalhes observacionais que João coloca no seu evangelho. Por exemplo, quando ele fala do encontro de Jesus com a mulher pecadora que havia sido arrastada diante de Jesus, ele diz assim que Jesus acocorou-se no chão e escreveu com o dedo em terra.
Ele estava lá, ele viu esses detalhes visuais tão claros colocados no texto. Então nós sabemos que o Evangelho de João, ele foi escrito pelo apóstolo João, provavelmente já com uma idade bastante avançada, na cidade de Éfeso. João, que foi o último apóstolo a morrer e foi o único que morreu de causas naturais. Todos os outros haviam sido martirizados de uma forma ou de outra pelo poder romano. E ele escreve o seu evangelho tendo em vista o fato de que ele sabe que heresias haviam se infiltrado na vida da igreja e de que a igreja precisava de uma apresentação do evangelho, de uma apresentação da vida e da proclamação de Jesus, de uma testemunha autoritativa, um apóstolo, que pudesse refutar as heresias que já estavam entrando no tecido da igreja naquele tempo. Então, por isso que o Evangelho de João, ele tem poucos milagres. João selecionou 7 milagres de Jesus, e em cada milagre ele atrela uma discussão que mostra como aquele milagre revela algo sobre quem Jesus é e o que ele veio fazer. Por exemplo, quando Jesus, nos evangelhos sinóticos, Jesus cura muitos cegos. Mais de uma vez Jesus cura alguém de cegueira. No entanto, quando Jesus cura o cego de nascença, no Evangelho de João, ele se envolve depois num debate com os fariseus, e ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me vê, encontra a luz. Quem não me encontra, permanece na cegueira. Ou seja, Jesus está mostrando que ele cura não apenas os olhos cegos, mas ele cura um tipo de cegueira mais profunda, uma cegueira espiritual que nos impede de ver a vida como ela deve ser vista pelos olhos de Deus. Então Jesus é aquele que cura a nossa cegueira espiritual, Jesus é aquele que abre os nossos olhos, e por meio desses tantos diálogos, Jesus vai mostrando quem ele é, e Jesus vai mostrando o que ele veio fazer no Evangelho de João. É precisamente no meio de um debate a respeito da cura do cego de nascença, que Jesus se envolve numa polêmica com os líderes fariseus, porque Jesus havia curado esse cara no sábado. E eles diziam que, curando aquele homem no sábado, Jesus havia quebrado a lei de não trabalhar no sábado. E Jesus se envolve, então, num grande debate com aqueles homens. E então, Jesus começa a dizer assim, no capítulo 10. Eu lhes asseguro. Ele introduz, na verdade, esse eu lhes asseguro com uma fórmula em grego que é amen, amen. É uma espécie de um refrão que Jesus usa para dizer assim, olha, em verdade, do tipo assim, verdadeiramente. É um dito solene que abre o, tipo assim, vamos prestar atenção no que ele vai falar agora, porque ele vai falar uma coisa importante. Ele fala assim, amen, amen, em verdade. Ou seja, eu lhes asseguro que aquele que entra no aprisco pela porta, não entra pela porta, mas sobe pelo muro, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta das ovelhas é o pastor, o porteiro abre-lhe a porta, ele chama as ovelhas, ele as conduz para fora e ele diz, eu sou o bom pastor. Jesus está usando uma metáfora que todo mundo no seu tempo conhecia e que para nós é um tanto estranha e bizarra, mas eu queria que você pensasse no seguinte: as famílias de camponeses, eles dependiam do plantio, do cultivo e do pastoreio de gado, fossem gado bovino, fossem ovelhas. Os judeus eram proibidos pela lei de criarem porcos e outros animais, mas esses eram os tipos de animais que eles criavam. As ovelhas, então, elas eram pastoreadas, uma vez que havia pouco pasto, elas eram pastoreadas em conjunto por famílias que cada um tinha lá o seu lote de ovelhas. 10, 20, cada um tinha sua porção de ovelhas. E às vezes eles construíam juntos com o esforço comunitário um aprisco. O que é um aprisco? Um redil. É um pequeno curral de ovelhas, construído às vezes de madeira, às vezes de tijolos de barro e às vezes de pedras que eram justapostas, mais ou menos da altura dessa almofada aqui, dessa poltrona, assim, mais ou menos na altura da metade da nossa coxa. Aquele redil, aquele aprisco impedia, primeiro, que as ovelhas saíssem sem o cuidado do pastor, impedia também que lobos atacassem e que ladrões viessem a roubar as ovelhas. Então, como eles faziam? As famílias geralmente
tinham lá cada um seus 10, 20, 5, 6 famílias se combinavam, construíam um aprisco e contratavam um porteiro para o aprisco, um subpastor de ovelhas. De manhã, cada família vinha, retirava suas ovelhas, as ovelhas reconheciam seus donos, eles levavam as ovelhas para pastar ao longo do dia, no final de um dia de trabalho, eles traziam as ovelhas para dentro do aprisco. Mas quem é que dava acesso ao pastor de ovelhas? O subpastor, o porteiro. Então Jesus está utilizando aqui uma imagem que todas as pessoas conheciam, para dizer o seguinte: eu sou o pastor, as ovelhas reconhecem a minha voz. E Jesus começa a estabelecer aqui uma comparação, ou melhor, um contraste entre ele e o ladrão que vem roubar a ovelha. Muitas vezes nós imaginamos que Jesus está falando ali, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Nós imaginamos que Jesus está falando de quem? Muitas vezes do diabo. Nós ouvimos às vezes a citação até assim, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o ladrão aqui, ao longo de toda essa metáfora de Jesus, não são outros senão os líderes da religião judaica. Jesus está fazendo um eco de uma passagem de Ezequiel 34, que diz assim: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês não comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a ovelha doente, nem procuraram as ovelhas perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e com brutalidade. E por isso as ovelhas estão dispersas, porque não há um pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Ezequiel 34 é uma palavra profética dura de Deus contra uma geração de líderes que deveria cuidar das pessoas, amar as pessoas, se importar generosamente com elas, servi-las no evangelho, mas que estavam usando e brutalizando as pessoas que haviam sido colocadas sob a sua liderança. E assim era com os fariseus. Imagine que absurdo aqueles homens, ao invés de se alegrarem porque alguém foi curado de uma cegueira de nascença, encontrarem em Jesus motivo de acusá-lo porque Jesus havia feito o bem no sábado. Aqueles homens não estavam interessados naquele homem que havia ganhado a visão, eles estavam interessados apenas no seu poder sobre aquelas pessoas e em como Jesus representava uma ameaça para o poder que eles tinham sobre aquelas pessoas. Então Jesus está chamando esses falsos líderes de ladrões e está também denunciando o quão prejudicial é quando um líder espiritual está imbuído de motivações que não outras senão amar e cuidar das ovelhas que foram colocadas debaixo do seu cuidado. Jesus também afirma, ao longo dessa metáfora, que ele é a porta. Eu sou a porta. A ovelha entrará e sairá e encontrará pastagem. E aí parece que Jesus muda a metáfora. Mas na verdade é a mesma metáfora, porque os pastores que tinham um redil menor e que não tinham dinheiro para contratar um subpastor, eles tocavam as suas ovelhas para dentro do aprisco no final do dia, depois que elas pastaram ao longo do dia, e ele deitava na porta do aprisco, ele dormia ali, ele guardava aquelas ovelhas como um sentinela durante a noite, exatamente no lugar da entrada. Ele era a porta, o pastor é a porta, na mesma metáfora. Então Jesus está dizendo que ele é aquele que protege, é aquele que guarda, e por meio dele, passando por ele, o que é uma metáfora um tanto curiosa, imagine Jesus como uma porta, ele diz assim: quem passar por mim encontrará pastagem. Quem passar por mim encontrará uma vida plena, exuberante. E Jesus vai repetir essa mesma ideia em João 14, dizendo assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Dizendo que Jesus é o caminho, é uma metáfora um tanto interessante, porque o caminho, ele é algo que leva a outro lugar. E por meio de Jesus nós podemos chegar lá. Aonde? Em primeiro lugar, numa comunhão com o Pai, e em segundo lugar, para uma vida plena com o Pai. Então Jesus está dizendo para nós
que ele é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas, e então ele finaliza assim no versículo 10: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida. Essa é uma declaração muito poderosa. Essa é uma declaração muito poderosa, porque Jesus está dizendo: eu não vim para tirar o poder dos líderes judaicos, eu não vim para dominar, eu não vim para reinar, eu não vim para brutalizar, eu vim para que por meio de mim vocês finalmente tenham vida abundante. A palavra ali para vida plena ou abundante é perisso, que é uma palavrinha grega que quer dizer exuberante, além de qualquer medida. Perisso é aquele troço que a gente não consegue contar, aquele troço que é extravagante. Sabe assim, quando alguém te dá um presente assim que é extravagante, que é fora da medida. Quando você vai num lugar esperando um evento e no final das contas aquele evento é maravilhoso, é além da sua expectativa, isso é perisso. Jesus está dizendo para nós que a vida que Ele promete não é qualquer vida. É uma vida tão viva, tão cheia, tão poderosa, tão significativa, que está além de qualquer medida. Jesus promete vida verdadeira, vida viva para todos nós. Jesus pinta um quadro diante de nós. Ele veio com uma missão de nos dar uma vida plena. Ele veio para nos dar vida plena. As pessoas da Palestina do século I foram brutalizadas e caíram vítimas das mentiras dos seus líderes religiosos, e por causa disso elas estavam vivendo miseráveis, vidas vazias e miseráveis. E aí a gente pode dizer assim: poxa vida, mas que dó dessas pessoas, elas eram incultas, elas eram analfabetas, elas não eram letradas, e por isso elas caíram nas mentiras dos escribas e dos fariseus. Mas será que nós estamos em condição muito melhor do que essas pessoas? Talvez as pessoas da nossa geração, elas não caiam, talvez muito, eu acho, quero crer assim, nas mentiras dos líderes religiosos. Essa é uma declaração bastante dubitável, na verdade. Nos tempos de hoje, eu acredito que muitas pessoas ainda são usadas, brutalizadas e exploradas pelos seus líderes religiosos. Mas mesmo aquelas que rejeitaram a religião, elas caíram debaixo de uma outra tutela, debaixo de outros pastores, que são os gurus, os influencers digitais e os experts da nossa sociedade. Cada um deles dizendo uma receita infalível para que você seja feliz em 2022. Cada um deles vendendo cursos baratinhos para que você possa finalmente conseguir o seu primeiro milhão. Para que você possa finalmente perder 59 quilos em 36 horas em 2022. Para que você possa ter o corpo dos sonhos, para que você possa ter o relacionamento dos sonhos. E esses líderes e experts, eles fazem duas coisas. Em primeiro lugar, eles definem o que é uma vida plena. Eles definem o que é essa vida maravilhosa que nós devemos ansiar. E em segundo lugar, nos mostram um caminho para atingir essa vida. Então, alguns experts vão dizer assim: seja bem-sucedido e você será feliz. Seja bem-sucedido, seja um sucesso no trabalho, na carreira, nos estudos, e você será feliz. Mas nós podemos, em algum momento da vida, se é que você já não experimentou isso, saber que eu sou bem-sucedido e, no entanto, sentir um grande vazio, uma grande depressão. Pessoas bem-sucedidas lutam com a depressão, lutam com a falta de propósito para viver. Elas chegaram lá na carreira, elas chegaram lá no trabalho, mas por dentro elas estão vazias, e elas não estão felizes, elas estão infelizes. Ou então, a outra definição é: viva para conquistar as coisas que você sonha e você será feliz. Ou seja, compre o carro dos seus sonhos, compre o apartamento dos seus sonhos, compre a moto dos seus sonhos, o celular dos seus sonhos, e você então será feliz. E nós conhecemos um monte de pessoas que têm tudo isso e não são felizes. Não são felizes, não se sentem vivendo essa vida plena. Elas têm tudo aquilo que elas deveriam ter para ser felizes, mas elas não são. Ou então, além dessa mentira do materialismo, encontre a pessoa certa.
e então você será feliz. Eu te garanto, eu encontrei a pessoa certa. Minha esposa Isabela Chaves é a pessoa certa para mim. E eu poderia ser o homem errado para 10 bilhões de mulheres, mas eu sou o homem certo para aquela pessoa ali. E, no entanto, o nosso relacionamento, ele é um relacionamento maravilhoso, e todo mundo que me conhece aqui pessoalmente sabe que eu falo bem da minha esposa o tempo todo, a não ser quando ela faz bagunça na minha escrivaninha, que aí eu realmente, né, é uma raríssima exceção, mas colocar sobre os ombros de uma outra pessoa a missão de fazer você feliz é peso demais. E pode ser que o meu desejo de ser feliz na relação torne a minha esposa infeliz, porque eu vou colocar uma tonelada de expectativas sobre ela a ponto de quebrar a espinha dela. Uma outra maneira que a nossa geração diz é o seguinte: para que você tenha uma vida plena, seja bonito, seja magro, seja atlético, fique jovem para sempre. E nós encanamos com essa ideia de beleza. Nós lutamos contra o tempo, nós lutamos com a balança, nós lutamos com o espelho, nós lutamos com o cabelo que cai, nós lutamos com a ruga que aparece. Mas isso nos leva a uma grande neurose, porque sempre existe alguém mais bonito do que nós, alguém mais magro do que nós, alguém mais atlético do que nós. Quando o Douglas vem sem blusa no culto, eu fico para baixo, porque um braço dele dá 2 do meu juntando assim e fazendo força. Aí você fala assim, como é que pode isso, cara? Né? Mas tem alguém mais forte que o Douglas também por aí. E então essa rede social de ser feliz por meio da nossa imagem, ela gera na verdade uma geração neurótica, uma geração que vive se comparando o tempo todo e que nunca está feliz com aquilo que já alcançou. Neurose, que não deixa a gente ser feliz também. Ou então, viver uma vida plena é viver experiências. E aí tem um videozinho agora no Instagram falando assim: o novo rico é aquela pessoa que vive experiências e tal, não sei o quê, né? E vive viagem, e salta de bungee jump, e pula de asa delta, e faz não sei o quê, e vai no deserto, toma picada de escorpião, é internado numa UPA, sei lá o quê, experiência. O importante é você acumular experiências de vida. Mas, cara, a gente sabe que, na verdade, a vida, ela é feita de experiências entrecortada com grandes blocos de rotina repetitiva. Porque para viajar, a gente tem que ir para o trabalho, entrar no horário, sair no horário, para que a gente tenha dinheiro para poder viajar. Então a vida não pode ser reduzida a uma série de experiências. Quem acha que a vida é uma coletânea de experiências, vai morrer no meio de uma rotina que para todos nós é igual. É repetitiva e maçante. Repetitiva e maçante. Essas pessoas incapazes de encontrar felicidade na rotina vão viver infelizes 70% das suas vidas. Então, de alguma forma, os gurus e os experts nos dão falsas definições de vida plena. E também nos mostram caminhos que não passam de becos sem saída. Stephen Covey, num trecho que, quando eu li pela primeira vez, aquilo entrou no meu coração, ele diz assim: a maioria das pessoas passa a vida subindo uma escada, só para chegar lá no alto da escada com um grande esforço e descobrir que ela está apoiada na parede errada. A maioria das pessoas passa uma vida inteira subindo uma escada íngreme, com grande esforço e pensando: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E quando elas chegam lá em cima, elas descobrem que elas apoiaram a escada na parede errada. Que elas gastaram sua vida correndo atrás do vento. E que coisas importantes como a família, o casamento e a saúde dela própria ficaram pelo caminho. Então, de alguma forma, uma falsa definição de vida plena vai nos conduzir para um beco de infelicidade e de uma vida vazia. E aqui é que entra a minha crise. Porque se tem alguém que deveria saber como viver de verdade, somos nós, os cristãos. Nós deveríamos estar vivendo vidas pujantes, vidas grandes, vidas cheias de poder, vidas cheias de impacto. Em 54 depois de Cristo, Nero se tornou perseguidor dos cristãos e, como você deve saber, um dos grandes passatempos de Nero era promover grandes banquetes. Ele pegava os cristãos, amarrava os cristãos,
betumava os cristãos, os suspendia e utilizava essas pessoas como tochas humanas para iluminar os seus banquetes. Os banquetes de Nero eram iluminados por pessoas gritando, sendo queimadas vivas. Enquanto esses cristãos queimavam, eles oravam, pedindo que Deus perdoasse o pecado daquelas pessoas que estavam executando. Durante mais de um século, a grande diversão do Coliseu romano foi conduzir famílias inteiras de cristãos até o centro do Coliseu e soltar bestas feras como leões e guepardos que ficaram 15 a 20 dias sem comer nada. As bestas eram soltas e elas destroçavam os cristãos. Mas, pasme você que esses homens morriam cantando hinos de louvor a Deus e jogando contra a multidão palavras de perdão e de misericórdia, de tal maneira que não é um nem dois, são centenas de casos de romanos que se converteram precisamente sentados na arquibancada do Coliseu, enquanto ouviam as últimas orações desses homens e mulheres de Deus. Imagine Patrício, que viveu no início da Idade Média. Seu pai era um oficial romano, ele vivia na Grã-Bretanha, e a sua região foi atacada, e ele foi levado como refém para a Escócia. Ele permaneceu escravo lá durante 20 anos, e ele pôde, em algum momento, escapar e voltar, fazer o caminho de volta para a sua família. Quando ele chegou no seio do seu lar, por meio de um sonho, Jesus disse para ele: volte para a Escócia para pregar o evangelho para aquelas pessoas que fizeram você refém e escravo durante 20 anos. E sabe o que ele fez? Ele voltou mesmo. E sabe o que aconteceu? Deus promoveu um avivamento. Deus promoveu um avivamento por meio da obediência de Patrício, São Patrício, para os romanos. Esses homens estavam vivendo vidas grandes. Martinho Lutero, John Knox, Calvino, muitos outros nomes que nunca chegarão a nós, porque morreram pregando o evangelho. Esses homens estavam vivendo vidas grandes, estavam vivendo vidas cheias de propósito, de significado e de beleza. Então, de onde nós nos tornamos uma geração tão raquítica espiritualmente? Por que nós nos tornamos uma geração que tem tanta coisa para reclamar, tão pouco para agradecer e tão pouco para fazer no reino de Deus? Por que é que a nossa vida não é tão grande, viçosa, impactante como a vida desses homens? O que há de errado com nós, a igreja do século 21? Existe um mundo sofrendo lá fora. Existem pessoas no seu trabalho, existem pessoas que estão ali na nossa vizinhança e que precisam de uma palavra. Mas nós estamos tão preocupados com as nossas coisas, tão envolvidos com os nossos problemas, que nós não conseguimos tirar a cabeça para fora da água para pronunciar uma palavra de bênção. Nós estamos sufocados, nós estamos calados, mas nós não podemos continuar assim. Jesus não muda, a sua palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, a mesma palavra que Jesus dirigiu àquelas primeiras pessoas, eu tenho vida abundante para você, essa palavra é dirigida a nós hoje, pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Essa promessa ainda recai sobre nós. Nós somos aqueles a quem Jesus olha nos olhos e diz: eu tenho vida cheia, vida viva, eu tenho uma vida totalmente diferente para você. Periço, extravagante, poderosa, vibrante. Então nós temos que perguntar para Jesus: mas Jesus, o que é uma vida plena no seu padrão? Como você define uma vida plena? E como você nos diz que nós podemos alcançar essa vida plena? Jesus definiu o que é uma vida plena por meio do seu viver. Olhe para a vida de Jesus e você verá alguém que viveu plenamente. Jesus não era rico, Jesus não era famoso, Jesus não tinha status. Ele era alguém que caminhava com Deus todos os dias. Ele diz em certo ponto do Evangelho de João que a comida dele era fazer a vontade do Pai que o enviou. João capítulo 4. Então ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Mas ele vivia em um terno amor pelas pessoas que estavam à sua volta. Jesus era aquele cara que o texto diz que ele olhou nos olhos do jovem rico e o amou e disse: vá, vende tudo o que tem.
É o texto que diz que Jesus, sabendo que ressuscitaria Lázaro, quando viu a dor e o sofrimento no coração das pessoas, chorando por Lázaro, João 11:35, Jesus chorou. Imagine Jesus chorando por alguém que ele saberia que seria ressurreto em alguns minutos. Mas é porque o coração de Jesus realmente ficou entristecido de ver como é triste a nossa condição humana vivendo sob o poder da morte. Jesus era alguém que amava a Deus acima de todas as coisas, amava o seu próximo mais do que ele mesmo, com certeza, e ele vivia debaixo de um profundo senso de propósito. Jesus sabia qual era a sua missão, ele estava 100% comprometido com isso. Uma pessoa que vive uma vida plena nos moldes do que Deus define, é uma pessoa que vive uma vida com Deus, é uma vida que ama o seu próximo e que conhece a missão de Deus para a sua vida e se dedica a ela com todo o seu coração. Essa pessoa vive uma vida plena. Mas como acessar essa vida plena? Nesse mesmo texto, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Um pouquinho mais à frente, ele vai dizer assim: é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-las, para retomar as minhas ovelhas. Jesus é aquele que sabia que para nos conduzir para uma vida segura, plena, longe dos inimigos, dos tantos inimigos da nossa alma que nos assediavam, o inimigo das nossas almas, o diabo, o mundo, a carne, para que Jesus pudesse nos arrancar das unhas desses inimigos e nos colocar numa pastagem segura e plana, onde existem águas abundantes, límpidas e claras, Jesus teria que se colocar na mão desses mesmos inimigos. Jesus é o bom pastor que, na luta com o lobo para salvar a sua ovelha, ele foi ferido e morto. Ele é o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele pastor que, para roubar as suas ovelhas da mão de um animal cruel, ele morreu no processo e derramou a sua vida. Então, note que paradoxo tremendo é esse que nós cristãos professamos. Nós professamos que, num instrumento de morte crudelíssimo, que é a cruz do Calvário, a vida de Jesus foi arrancada, mas uma nova vida foi nos dada. E o único lugar do qual flui vida verdadeira é da cruz de Jesus. Não existe nenhum outro lugar no qual nós possamos encontrar vida plena, apenas por meio de Jesus Cristo, apenas por meio da morte de Jesus. E se você crê que Jesus morreu no seu lugar, eu te digo, essa vida já está sendo colocada sobre você exatamente agora. O que nós precisamos fazer é nutrir essa vida, deixar essa vida nos conduzir, fazer com que de fato nós vivamos a partir dela, dessa vida. Na semana que vem nós vamos olhar como a igreja primitiva encarnou, viveu e materializou essa vida poderosa, essa vida plena. E nós vamos descobrir que tem muito do que nós vamos fazer aqui nos próximos instantes, enquanto nós celebramos a ceia do Senhor. Vamos orar juntos? Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, nós mais uma vez voltamos nosso coração com toda a força para a Tua Palavra. E nós sabemos, Jesus, que existem muitos gurus e uma nuvem de especialistas ao nosso redor, nos prometendo felicidade, nos prometendo realização, nos prometendo vida plena. Mas nenhum deles pode realmente fazer nada por nós nesse quesito. Só você, Jesus, só você. Então, Espírito Santo, vem de novo conduzir o nosso olhar para a cruz do Calvário, para que nós possamos compreender mais do que com o nosso intelecto, mas com os lugares mais profundos do nosso coração e da nossa alma, que Jesus, você estava morrendo a nossa morte, para
que nós finalmente pudéssemos viver a sua vida, uma nova vida, porque essa vida que eu vivo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque por meio de Cristo fui feito nova criatura, todas as coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ó Espírito Santo de Deus, vem derramar sobre nós uma nova vida, uma nova vida. Vem nos tirar, Jesus, das garras dos nossos inimigos, da depressão, Senhor, do medo, do pecado. Vem nos tirar, Senhor Jesus, das garras dos nossos inimigos, do diabo que nos acusa dia após dia, do nosso passado, daquilo que nós fizemos, daquilo que está em segredo, daquilo que permanece sujo, ainda não lavado no sangue do Cordeiro. Ó Jesus, vem nos tirar, Senhor, das garras dos nossos inimigos, Senhor, da ansiedade, da incerteza com relação a um futuro sobre o qual nós não temos o controle, mas que nós não conseguimos depositar nas suas mãos com confiança e com descanso. Vem, Senhor, arrancar a nossa mente, Senhor Jesus, das mãos, Senhor, dos inimigos da dúvida, da incerteza, da inconstância, da incredulidade. Jesus, você é o bom pastor que morre na defesa das suas ovelhas, que morre na defesa das suas ovelhas. Não há pastor como você, você é o nosso pastor. Não há amigo como você, você é o nosso amigo. Derrama sobre nós essa vida, Jesus, derrama sobre nós.